Muito bem. Eu quero começar hoje lendo aqui o decreto do profeta. Deus deu 12 decretos para o apóstolo René, sendo um decreto para cada mês, mas sendo o decreto válido para o ano todo também, né? Mas ele estabeleceu um decreto como sendo assim, a marca daquele mês, né? Nós vimos que no mês passado, ele disse aqui, Deus deu na mão dele, dizendo assim: o gemido do meu povo chegou à minha presença, limparei as nações como vassoura de ouriço, para que saibam que eu estou no controle. O dia do homem mau chegou, meu nome será exaltado em toda a terra, pois estou mudando tempos, épocas e estações para que vejam que eu controlo todas as coisas. Esse foi o decreto de abril. Esse decreto foi lido, né, e foi proclamado na entrada do ano, mas Deus deu a ele antes do final do ano. E vocês podem ver que no mês passado, muita coisa, Deus fez com que muita coisa acontecesse, né? E nós vimos aqui dentro do Brasil, inclusive, algumas surpresas, né? Surpresa que quase causou aí um problema na nação, mas essa surpresa, aos poucos, Deus foi mexendo lá embaixo, mexendo, a coisa foi subindo, 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 e nós estamos vendo que Deus verdadeiramente é o Deus que conhece o profundo e o escondido, sabe do que está em trevas e com ele mora a luz. Nós só enxergamos o externo, certo? Mas Deus sabe de tudo, Ele conhece tudo. Quando Ele mexe aqui para tirar aqui, para mudar, Ele sabe o que Ele está fazendo. Quando Ele disse, eu vou fazer uma reforma no Brasil, ninguém vai impedir o nosso Deus de fazer essa reforma na nação. Porque Ele mesmo diz na palavra dEle, agindo eu, quem impedirá? E Deus vai continuar fazendo essa reforma. E aí eu quero ler agora o decreto para maio. O decreto para maio diz assim: trarei tranquilidade territorial na sua casa, no seu trabalho, nos seus negócios, em todo lugar em que o meu nome é conclamado. Sim, eu trarei tranquilidade territorial e ainda que muitos não estejam vendo, minha prosperidade já chegou a muitos e a minha restauração já se manifestou a outros. Sim, tranquilidade territorial para que vivam dias de paz. Se prepare, porque o seu milagre, que vem com essa tranquilidade na sua casa e no seu trabalho, no seu território, Deus já publicou e assim será na sua vida. Amém? Então, a palavra que eu quero ler com vocês hoje está no Salmo capítulo 92. Eu vou ler aqui alguns versículos e depois vocês podem ler o resto em casa, para a gente não perder muito tempo e vocês vão meditar melhor nessa palavra. Salmo 92, ele diz aqui: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua benignidade e à noite a tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, ao som solene da harpa. Pois tu me alegraste, Senhor, pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, ó Senhor, as tuas obras, quão profundos são os teus pensamentos. O homem nécio não sabe, nem o insensato entende isso. Quando os ímpios brotam como a erva e florescem, todos os que praticam a iniquidade é para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, tu estás nas alturas para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Mas tu tens exaltado o meu poder como o do boi selvagem, fui ungido como óleo fresco. Os meus olhos já viram o que é feito dos que me espreitam, e os meus ouvidos já ouviram o que sucedeu aos malfeitores que se levantaram contra mim. Até aqui eu li esse texto para que vocês vejam que o salmista, ao começar
esse salmo, vocês verifiquem que ele começa adorando ao Senhor. Ele primeiro entra com uma adoração, falando de quem é Deus, a grandeza de Deus, o que Deus é, como ele se exalta, etc. Aí depois ele começa falando das obras de Deus na vida dele e depois ele entra com esses assuntos. Por que eu li esse salmo? Para que você preste bem atenção no que nós vamos ministrar daqui para frente. Principalmente porque eu vou querer que você se lembre de tudo que está no Salmo 91. O Salmo 91, eu quero ler aqui uns poucos versículos para que você guarde isso no seu coração. Ele diz assim que eu vou poder dizer do Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Porque o Senhor é quem me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com as suas penas e debaixo das suas asas eu encontro refúgio, e a sua verdade é escudo e broquel. Eu não temerei os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os meus olhos verei a recompensa dos ímpios. E aí no versículo 10 ele diz, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda ou na tua casa, porque aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas mãos para que tu não tropeces em pedra alguma. Então, essa palavra eu quero trazer para você hoje da seguinte maneira. No Shabat passado, nós falamos sobre o que está escrito. O que está escrito, está escrito. Preste bem atenção numa coisa. Jesus, quando confrontou Satanás lá no deserto, que foi aonde ele venceu o inimigo, Jesus não venceu o inimigo na cruz. Na cruz ele só selou o plano da redenção. Tanto que ele deu um brado e disse, Pai, está consumado, eu entrego nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Saiu daquele corpo, foi lá, rasgou o véu do tabernáculo de cima a baixo e foi dar continuidade em todo o processo. Aonde foi que Jesus venceu o inimigo? Ele venceu lá no deserto. Ali no deserto, o Satanás chegou para tentá-lo e Jesus o combateu com o que estava escrito. Quem escreveu foi Deus? Não. Deus colocou a palavra na boca dos seus profetas escreveram, e quando Jesus confronta o Satanás, ele diz, está escrito, porque o que estava escrito foi ele quem deu para o profeta, quem mandou o profeta escrever. E como estava escrito, Satanás não titubeou diante daquilo. Está escrito, o Satanás já abriu de mão, já partiu para outra tentação. Quando chegou na terceira, Jesus já disse de novo, está escrito, tu não tentarás ao Senhor teu Deus, só a Ele tu adorarás, e cai fora, Satanás. Ele já foi embora. Ali ele foi exposto diante de todo mundo espiritual, conforme está lá em Colossenses, certo? Então, Jesus venceu o inimigo ali no deserto. E por isso mesmo, o que está escrito, por isso ele disse, passarão os céus e a terra, porque os céus e a terra pertencem ao reino físico, o reino físico hoje está aqui, amanhã já foi embora, né? Então, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Então, Jesus deixou bem claro que a palavra dele não pode passar vazia jamais, ainda que você não aceite, ainda que você não creia, ainda que você duvide, anulando as promessas, mas as palavras dele continuarão. Mas quando é que a gente pode ver essa palavra se tornar realidade? Quando nós tomamos para nós, quando nós decidimos crer nessa palavra, confessá-la e proclamá-la, e até a gente ver acontecer. Não abrindo mão, está caindo os pedaços, 1000 à minha direita, 10.000 ao meu lado, 1000 à minha direita, mas eu não vou abrir mão da palavra, eu vou manter a palavra, até ela se estabelecer. Estão conseguindo entender isso? Então nós falamos no Shabat passado sobre como Jesus combateu o inimigo
com a própria palavra dizendo, está escrito. O que está escrito não pode deixar de ser realizado, né? Nós vimos, por exemplo, num dos shabat passado, como o rei Josafá, como o rei Davi, quando eles entravam na presença de Deus, eles entravam com o que eles tinham escrito. Eles eram leitores da palavra, né? E eles sabiam como entrar na presença de Deus, tocando o coração de Deus. Eles preparavam seus argumentos. Primeiro eles entravam adorando ao Pai, né? Eles preparavam seus argumentos, depois eles entravam com a sua petição. Por que isso era feito desse jeito? Porque a maneira como se entra em uma oração é muito importante. Não se pode entrar na presença de um rei, ainda que seja filho dele, de qualquer jeito. Não tem como, principalmente do Rei Todo-Poderoso, do Senhor. Não tem como entrar na presença dele de qualquer jeito. Precisamos entender, saber como orarmos. Por isso Jesus algumas vezes disse para os seus discípulos, vocês não sabem como orar. Então peçam a Deus que lhes ensine a orar, né? Então, em Colossenses capítulo 4, versículo 2 e 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, o Espírito Santo, por intermédio do apóstolo Paulo, nos orienta a entrarmos com adoração e ações de graças. A partir daí, nós vamos entrar fazendo a citação da palavra de Deus, né, formalizando o que nós temos. Ora, Jesus nos ensinou isso. Como ele nos ensinou? Ensinou pela oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é um modelo, né? Onde ele explica, ó, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O caput dessa oração é a adoração. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então, ali o primeiro ponto é a adoração. Depois a gente entra com os nossos pedidos. Nós vimos no Salmo 91 como o salmista entrou. Ele adorou primeiro a Deus, né? Ele exaltou o nome do Senhor, falou dos seus feitos, sobre Israel, sobre a sua vida. Eu acho tremendo como Davi sabia como ninguém adorar a Deus. De falar para ele, Senhor, quão grande é o teu nome, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor criou esses céus, essa terra. E aí ele vai falando de tudo aquilo que fala da glória de Deus. Eu particularmente, eu gosto assim de ir aqui para a sacada do meu apartamento, principalmente quando está aquele sol bonito, né? Esses dias tem umas nuvenzona pesada, e eu aproveito que Deus um dia, para me consolar numa situação muito difícil, ele me falou lá na orla de Porto Seguro, né? Eu estava numa luta de oração muito grande por conta de necessidades que nós estávamos tendo e a gente estava precisando de recurso financeiro. Pela manhã eu tinha adorado muito ao Senhor no hotel, pedindo que Ele não nos deixasse passar aquele aperto e tal. Quando eu saio do hotel para ir para o centro de convenções, ele me para, um pouco antes da saída da orla, ele me para e nesse dia os céus de Porto Seguro estavam totalmente tomados, assim como se tivesse, sabe aquele dia que está aquela tempestade, tudo bem escuro, daquelas nuvens bem pesadas, assim estavam os céus de Porto Seguro naquele dia, como se eles também tivessem se estendendo até lá do outro lado, na África, né? A gente olhava para o oceano, ele ia até onde a nossa vista alcançasse. E naquele momento Deus ali para e diz assim para mim, Anselmo, olhe para a sua esquerda e me diga o que você está vendo. Eu me espantei quando ele falou comigo e eu parei ali de novo. Olhe para a sua esquerda e me diga o que você está vendo. Quando Deus faz isso comigo, eu já me aquieto, largo qualquer coisa para saber como vai continuar. Eu parei o carro na direita, olhei bastante para o meu lado esquerdo, só tinha um oceano, né? Mas eu disse assim, Senhor, eu estou vendo um mar. Ele disse, olhe para cima e me diga o que você está vendo. Eu olhei para tudo que foi lá daquele céuzão pesado, né? E disse, eu estou vendo um céu muito carregado de nuvem de chuva, com a aparência de que vai vir um temporal tremendo aí, muita água.
ele vai falar para mim assim, olhe de novo para a sua esquerda e me diga o que você está vendo. Então eu já senti que eu não tinha dado a resposta certa, né? Eu olhei de novo e demorei um pouco, olhei, e assim, digo, meu Deus, o que é que eu, pensando assim comigo mesmo, o que é que eu tenho que ver? Aí eu volto e digo assim, Senhor, eu estou vendo o oceano, estou vendo um oceano imenso que vai até a África do outro lado. Ele disse, muito bem, agora olhe para cima e me diga o que você está vendo. Ah, gente, naquele dia, toda vez que eu me lembro disso, eu me emociono muito. Porque ele disse, quando eu olhei para cima, quando ele disse assim, muito bem, olhe para cima e me diga o que você está vendo. Eu disse, o senhor quer dizer que isso aí é um oceano? Ele disse, isso mesmo. Eu sou Deus, eu faço todas as coisas. Eu tirei oceanos da terra e os levei para cima. E eu mantenho os meus oceanos sobre as suas cabeças durante todo o tempo que eu quiser. No dia que eu não quis, eu os trouxe de volta e aconteceu o dilúvio. Depois do dilúvio, eu os trouxe de novo aqui para cima. Eu os movo para todos os lugares. Ele não me disse mais nada, mas eu entendi a resposta dele em função de tudo que eu tinha pedido dele. Ah, que fantástico. E aí quando eu vou aqui para a minha sacada, ainda mais esses dias que tem essas nuvens aí, para mim, eu gosto de ficar olhando assim, meu Deus, eu olho para esses céus maravilhosos e eu fico pensando, meu Deus, o meu Senhor é grande demais. Aliás, o meu Senhor não é grande, o meu Senhor é infinito, porque os meus olhos alcançam o mínimo possível da expressão do seu poder e da sua glória. Daqui eu nem posso ver o universo, ver essa grandiosidade tão fantástica que o Senhor criou. Eu digo, meu Pai, a coisa mais tremenda que eu acho também, que eu fico olhando aí, eu aponto nuvens e tal. O Senhor não só controla, governa, como o Senhor condiciona tudo conforme a necessidade do homem. Eu acho tremendo como o Senhor manda uma quantidade de nuvens que vai exatamente ser a quantidade necessária de água que o Senhor vai ter que derramar nessa terra, em cada ponto desse estado, em cada ponto dessa região, para nos suprir. Que sabedoria, meu Pai, o Senhor é fantástico. A sabedoria é o Senhor é a sabedoria, o Senhor é a ciência, o Senhor sabe tudo. Eu gosto de adorar meu Pai, porque é demais, é gostoso demais. Aí depois eu começo a conversar com ele sobre os problemas que a gente está passando, tal, né? Aí eu vou e entro com a palavra. Por exemplo, não sei quantos de vocês que estão me acompanhando aqui são advogados, vocês sabem como entrar na presença de um juiz. Então você entra na presença do juiz, né? Sauda o juiz como Sua Excelência, Vossa Excelência e tal. Depois você vai falar do que você está defendendo ali, e quando você começa a falar do fato em si que lhe levou até ali para fazer a defesa, você vai, à medida que vai expondo os fatos, você também vai embasando tudo na palavra, ok? É isso que Deus quer que a gente faça com Ele. Olha, Isaías capítulo 43, 26, ele diz assim, o Senhor diz, me lembra das promessas, entra em juízo comigo e apresenta as tuas razões para que tu possas ser justificado. Entrar comigo em juízo, apresenta as tuas promessas, apresenta as minhas promessas, apresenta os teus argumentos. Apresenta os teus argumentos, que são as promessas de Deus para nós. Precisamos saber como apresentar esses argumentos. Nós não podemos orar a Deus assim, Senhor, Tu sabe que eu estou passando isso, Senhor, Tu sabe que aconteceu aquilo, Senhor, Tu sabe. Meu irmão, Ele sabe tudo, mas nós precisamos, Ele é justo juiz. Precisamos apresentar as coisas de uma maneira racional, que leve Deus, inclusive, a julgar a regência naquele momento que está lhe causando problema.
para que você dê um basta nessa regência. Então, uma coisa boa é, por exemplo, você já saber identificar quem é a regência pelo que está acontecendo. Certo? Então, identifique a regência e apresente essa regência diante de Deus por intermédio da palavra, certo? Apresente as suas petições ao Senhor, embasando a palavra e enquadrando a regência que estiver lhe causando algum problema. Está entendendo? No mesmo livro de Isaías, capítulo 44, 26, no 43, 26, ele diz, vem, apresenta os teus argumentos, me lembra das promessas, entra em juízo comigo e apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. E no capítulo seguinte, mesmo versículo 26, capítulo 44, 26, ele diz, eu cumpro a palavra do meu servo. Mas quem deu a palavra àquele servo? Não foi Yeshua? Então, quando ele diz, eu cumpro a palavra do meu servo, ele vai fazer isso. Jesus pegou a palavra, que já estava escrito, no capítulo, no Salmo 91, você vai ver que o Satanás pegou uma das partes desse Salmo 91. Na segunda tentação, ele disse, mas está escrito, se tu te jogar daqui de cima, tu dará ordem aos teus anjos a teu respeito para que eles te aparem, para que eles te guardem, não sei o quê. E Jesus mandou ele embora, dizendo que só o Senhor teu Deus adorarás, só ele servirás, né? Então, ele usou a palavra, porque ele também conhece a palavra, né? E Jesus deu o troco nele, na palavra, no que está escrito, e ele teve que cair fora, porque está escrito. Tudo que está escrito a seu respeito, a meu respeito, a nosso respeito. Nós não podemos dar brecha para esse anjo caído aí, para não dizer outro adjetivo, né? Então nós precisamos saber como colocar tudo isso diante de Deus. Você está conseguindo me entender isso aí? Precisamos saber como estabelecer as coisas diante do Senhor. Então, quando a gente vê, por exemplo, nesses dias, os decretos para 2020, né, dado por Deus ao apóstolo René, que diz que no mês de abril ele limparia as nações com vassoura de ouriço. Olha, meu irmão, quem não acompanha o mundo político internacional, só ouve sobre Covid, não acompanha outras coisas, não sabe do que Deus andou fazendo em algumas nações. Tem uma nação aí que o cara que é o manda-chuva lá, que já ameaçou meio mundo, está desaparecido. Era para ter aparecido. Ele nunca abriu mão de botar a cara dele nos holofotes e no aniversário lá do avô dele, ele desapareceu porque fez uma operação no coração e disseram, não, ele não está bem, ele não está bem, não está bem, não está bem, coisa nenhuma, ele está morto. Pode escrever isso. E não vão admitir que ele está morto, como fizeram com o Chávez na Venezuela. Foi fazer uma operação lá em Cuba, morreu mesmo, porque já estava com câncer em estado adiantado, mas seguraram o cara lá morto até o tal do STF deles lá dar o jeitinho para poder empossar o tal do Maduro podre, né? Aí quando estava tudo ok, o Maduro já está aí, né? Aí trouxeram o corpo do Chávez. O Chávez acabou de falecer, conversa fiada, ele estava morto há mais de 2 semanas. Assim é o cara lá da Coreia do Norte. E fora outros que aconteceu aqui pelo Brasil. Deus é Senhor, Ele deu a palavra, Ele cumpre. Foi Ele que deu, né? E nós vimos, por exemplo, que para esse mês agora, estamos entrando no mês hoje, e nós temos uma promessa. Deus vai nos dar paz no nosso território, na nossa casa, e vai vir prosperidade para a gente. Segura essa palavra, segura essa bênção, ora, enfatiza as demais promessas de Deus, da palavra dele, meu irmão, aproveita e entra na presença do seu papai querido, porque ele nunca deixou de estabelecer, de cumprir tudo aquilo que ele diz a nosso respeito. Então nós temos promessas tremendas e maravilhosas dele para nós.
Guarda isso. O sistema desse mundo continua aí afrontando os filhos da luz através dessa Covid, do sistema corrupto que dominava nosso país, mas hoje nós temos a palavra escrita de Deus para os homens e em especial para os herdeiros de Deus, que são co-herdeiros com Cristo, né? E o Salmo 91 é uma tremenda promessa para nós. É uma tremenda promessa para nós. Você não está livre aí de ser, principalmente se você se expõe bastante, você não está livre de ser tocado, fustigado por esse tal de Covid. Mas você tem uma promessa de que 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas praga, nem peste perniciosa, nem maldição alguma vai alcançar a tua casa. Você reveja a sua postura diante de Deus. Veja se você tem alguma pendência, vá à presença do Pai, aprenda a se limpar no sangue carmesim, no sangue celestial de Yeshua HaMashiach, para você ter autoridade para entrar na presença do Rei, adorando com ações de graça, exaltando ao Senhor pelo que Ele é e pelo que Ele tem feito na sua vida, na vida da tua família, dos teus familiares, etc. E depois aprenda como colocar tudo com base na palavra. Senhor, está escrito no Salmo 91, está escrito no livro de Isaías, Senhor, está escrito assim, isso, Senhor. E por conta disso eu quero colocar essa situação assim, diante do Senhor, para que o Senhor, se você identificar, por exemplo, a ação de alguma regência, então você vai partir para bater em cima da regência, né? Naquele livro que eu escrevo sobre o Tribunal Espiritual Divino, eu quando buscava a Deus por aquele milagre, né, que um espírito familiar que vinha da raiz do meu pai, ele tentou cegar o meu olho esquerdo, me dando um derrame no olho esquerdo, né? E quando ele fez aquilo comigo, quem não se preocupa, se você começar a adoecer aí e tentarem se levarem você para o hospital, corre lá e tá, olha, tu deve estar com a Covid, fez o exame, está com a Covid, não se apavore. Se apavore não. Dá uma preocupaçãozinha? Dá. Não vamos dizer que não dá, que dá sim. Tá? Não vamos dizer que não dá, que dá preocupação sim. Mas não se apavore, porque tem uma promessa a seu respeito. Tem uma palavra que é a seu respeito, a nosso respeito. Ok? Então, segura essa palavra. Segura a palavra. Aí você vai orar, Senhor, está escrito lá no Salmo 91, que o Senhor dará ordem aos seus anjos a meu respeito. Está escrito no Salmo 91, isso. Só que antes de você entrar com todo o seu pedido, tudo bem embasado na palavra, primeiro, adore, entre com ações de graça. Se houver alguma pendência na sua vida, se arrependa, peça perdão mesmo para que Deus lhe ajude a você ficar livre daquela situação. Peça que o sangue de Yeshua lhe purifique, que o sangue de Yeshua lhe livre de todo o argumento das trevas. Peça que o sangue de Yeshua lhe dê toda a condição de você entrar na presença do Pai. E Jesus pagou o preço, sabe para quê? Para acabar definitivamente com o domínio que o inimigo tinha do mundo e das vidas. Ele ainda age em muitas vidas aí que se emprestam para ele, mas o domínio está nas mãos de Yeshua. Saiba disso e guarde isso. E não deixe o inimigo ficar te oprimindo, te chantageando com lembrança daqui, lembrança dali e etc. O sangue de Yeshua pagou as suas dívidas. Você não deve nada, vezes nada, dividido por nada, somado com nada, diminuído de nada. Você não deve nada para o inimigo. Sua vida e tudo que está em você hoje é propriedade de Yeshua HaMashiach. Amém? Então vamos ser agora
Pegue seu pão e seu vinho. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos o pão e o vinho e clamamos e suplicamos ao Senhor para que o Senhor, através desse ato profético, o Senhor faça cumprir em nós toda a sua palavra. Ao comermos esse pão, e o Senhor disse, é o meu corpo que é dado por vós. Meu Pai, que a sua vida seja a nossa vida. A sua vida se expresse na nossa vida, nessa vida que está em nós, que somos nós, para que toda a sua vida em nós seja para o louvor da sua glória. E quando tomarmos esse vinho, que é o seu sangue que foi derramado por nós, esse sangue, esse vinho como sangue, nos purifique, nos transforme, nos molde e nos dê toda a condição de estarmos na sua presença, de sermos santos e de usarmos dessa autoridade para tomarmos do inimigo todas as vidas que o Senhor vai trazer por nosso intermédio. Senhor, essa ceia nós fazemos com o Senhor, para a glória do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos comer e beber? Eu quero proclamar sobre a sua vida um Shabat assim, sobrenatural. No meio de toda essa pandemia, de tanta notícia ruim, eu proclamo sobre a sua vida hoje que o seu Shabat vai ser um Shabat de boas novas. Vai ser um Shabat de boas notícias. Vai ser um Shabat alegre, vai ser um Shabat assim regozijante. Vai ser um Shabat que vão trazer notícias tão boas para você, que vão trazer para você ótimas, excelentes perspectivas, e você vai ver como o teu Deus é tremendamente maravilhoso. Você vai entender o que significa viver debaixo do reino de Deus. A atmosfera do reino de Deus chegou no Brasil, e ela está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E eu proclamo que esse teu Shabat vai ser assim, debaixo da atmosfera do reino de Deus. Amém? Sou forte. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, que a sua destra poderosa esteja sobre seus filhos. O Senhor os abençoe, meu Deus, de uma maneira assim muito especial, de toda a palavra que o Senhor hoje nos ministrou, meu Pai. Essa palavra que o Senhor está falando de uma maneira assim tão forte ao meu coração. Também, meu Pai, que o Senhor estenda essa palavra e que o Senhor fortaleça essa palavra na vida de cada um dos seus filhos que participaram dessa live. Sejam eles abençoados, fortalecidos, restaurados, sejam eles estimulados e a sua glória se veja sobre eles. E todos aqueles que os virem saibam, vejam e considerem que a mão do Senhor é com os seus filhos. Obrigado, meu Deus, por esse Shabat. Lhe honramos, lhe damos toda a nossa gratidão, em nome e para a glória de Yeshua. Amém, amém e amém. Aleluia. Deus os abençoe muito. Muito obrigado por participarem dessa live. Obrigado por crerem no que Deus pode nos ministrar, nos falar nesse Shabat. E, acima de tudo, guardem essa palavra, creiam. E durante essa semana toda, 7 dias, pegue aquela palavra que você sabe que ela está assim tão forte na direção dos seus objetivos e fique proclamando essa palavra 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e na virada do dia. Faça isso para você ver só uma coisa. Faça essa experiência. Amém? Deus abençoe vocês, queridos. Graça e paz. Shabbat shalom para todos.